A gente vai conversar agora com o Leandro Rolli. Ele é o prefeito da cidade de Igrejinha, que tem muitos bairros alagados e está em alerta máximo para novas enchentes. Eu quero agradecer demais a participação. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Obrigado pela gentileza em nos atender. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento aí. Igrejinha passou na semana passada pela pior enchente da sua história, né? A Igrejinha geograficamente fica situada num vale conhecido como Vale do Rio Paranhana, que é o rio que corta a nossa cidade. E geograficamente ela está a aproximadamente 80 quilômetros de Porto Alegre e a 25 quilômetros de Gramado, que é a cidade turística aqui o maior potencial turístico do Rio Grande do Sul. Então, a Igrejinha fica nesse vale e foi severamente afetada por uma enchente no dia 2 de maio. E esse final de semana, então, mais uma vez, né, mas com menos intensidade. Então, o nosso rio aqui subiu a níveis gigantes, atingindo aí mais de 80% da área urbana da cidade da Igrejinha. Nós tivemos aí, pelo menos, Igrejinha tem 34 mil habitantes, pelo menos 25 mil pessoas que foram afetadas pela água diretamente. Então, muitas delas tiveram que sair de suas casas pelo nível, pela intensidade da água. E nós tivemos aí, uma estimativa bem preliminar ainda, mais de 5 mil pessoas que perderam tudo. Não tem, algumas dezenas não têm mais casa, porque a casa foi ou levada pela água, ou muito danificada, e as que puderam voltar para casa tiveram que tirar tudo que tinha dentro de casa porque perderam tudo. É uma enchente histórica, não somente aqui da nossa região, mas do estado do Rio Grande do Sul, de grande parte do estado, principalmente a região norte, metropolitana e norte. E Igrejinha, nesse contexto, também foi severamente afetada na semana passada, com reincidência agora no último final de semana. Pois é, prefeito, a gente vai fazer um giro de perguntas com os nossos comentaristas. Antes, gostaria de pedir, por gentileza, para o senhor atualizar como estão os serviços básicos à população, fornecimento de água, energia elétrica e também as principais vias que dão acesso à cidade de Igrejinha. Só faz um resumo dessa situação de momento. Claro. Nesse momento, no último final de semana já houve a normalização do abastecimento de água, que estava com dificuldade. No início, havia problema na estação de tratamento da nossa concessionária local aqui, e conseguiram normalizar, e houve um alto consumo, enfim, a partir da normalização, porque muitas pessoas precisaram limpar suas casas, né? Uma das características do nosso rio, ele é um rio de corredeiras, né? Ele é um rio que apresenta uma rápida elevação, mas também uma rápida retração. Perdemos o áudio com o prefeito Leandro Rolli de Igrejinha. Por alguma razão, prefeito, estamos sem o áudio do senhor. Então a gente vai tentar reconectar para dar continuidade a essa entrevista com o prefeito da cidade de Igrejinha. E chamou a atenção justamente essa declaração, essa informação que ele trouxe há pouco. Foi a pior enchente da história da cidade de Igrejinha. Tem cerca de 35 mil habitantes, 25 mil pessoas foram impactadas, tiveram de deixar suas casas e várias dessas perderam absolutamente tudo. Prefeito, você estava na reta final, trazendo as atualizações dos serviços básicos à população. Falando sobre a água. Isso, por favor. Isso. Então, a água já está normalizada, né? Então, o abastecimento de água, o de energia também foi o primeiro que voltou. Apesar da força destrutiva da água, não tivemos maiores danos na rede elétrica, né? E a mais afetada realmente foi a água, que levou quase uma semana para normalizar no abastecimento. Retomamos hoje a rede municipal de ensino pôde voltar, então nós tivemos severamente escolas tanto de ensino fundamental quanto de ensino infantil que foram alagadas. Muitas delas sofreram com o poder destrutivo da água. Também já na semana passada, emergencialmente, conseguimos reabrir algumas unidades de saúde
e ainda estamos com algumas unidades fechadas, porque danificou toda a parte de atendimento, enfim, de instrumentos, a parte de informática também foi muito afetada, a rede elétrica. Então, há 2 unidades ainda que não puderam voltar, mas há a esperança de que essa semana a gente conclua os reparos necessários para efetivamente poder retornar também a todas as unidades de saúde funcionando. A questão dos acessos às estradas municipais, elas estão todas operacionais nesse momento. Tivemos impacto em 2 pontes, uma delas parcialmente interditada, e a ponte mais antiga da cidade, que tem 54 anos, né? Ela está interditada totalmente porque a força da água foi tamanha que arrancou um dos pilares de sustentação. Foi algo impressionante, né? Uma ponte que tem 3 conjuntos e do conjunto do meio, um dos pilares foi arrancado pela força da água de tão intensa que ela foi, né? Chegando a quase a parte inferior da ponte em alguns momentos, né? O que estaria causando um risco até de levar a ponte embora, né? E temos problemas na região também, Igrejinha não é isolada nesse contexto, temos rodovias de acesso à nossa cidade que estão interditadas, por exemplo, a rodovia que interliga a Igrejinha à cidade de Gramado, ela está interditada por deslizamentos. Estradas intermunicipais secundárias também estão interditadas, e neste momento a única estrada que está aberta é a estrada que nos liga com a cidade vizinha de Taquara e consequentemente, ao Vale do Rio dos Sinos e à região metropolitana. Mas há uma série de dificuldades para acessar a região, né? É preciso utilizar rotas alternativas em muitos momentos, porque as rodovias de interligação estão completamente fechadas em alguns pontos. Leandro Rolli, prefeito da cidade de Igrejinha, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Giro de perguntas com os nossos comentaristas. Sua vez, José Maria Trindade. Prefeito, fico solidário à sua batalha aí, a batalha de todos os cidadãos de Igrejinha. Eu queria saber, eu tenho informações de que o próprio governador do Rio Grande do Sul está solicitando de outros estados mão de obra no sentido de projetar, de análise do que será no futuro, já pensando de como sair exatamente desta tragédia. O senhor já tem uma ideia, o senhor já está projetando o que fazer depois que as águas baixarem e os mortos enterrados? Bom, no município de Igrejinha, graças a Deus, nós conseguimos, a água já retraiu, né? Ela está apenas em algumas regiões de várzea ainda do rio, né? O que é algo normal. Então, nós já estamos efetivamente trabalhando na recuperação da cidade, primeiramente na limpeza dos destroços, da sujeira, enfim. Nós temos uma estimativa preliminar que não serão suficientes 60 dias para a gente limpar a cidade de tanta sujeira, de tanta lama, enfim, de tantos destroços que o rio deixou. Também já estamos pensando a médio e longo prazo, que é a questão da recuperação das estruturas, como das pontes e outras ruas que foram avariadas. E a questão hidrológica, ela é muito importante, né? A prevenção é algo que precisa ser pensado a médio e longo prazo. Temos um programa permanente aqui que faz uma manutenção na profundidade do rio, justamente para que o assoreamento não diminua a calha do rio e permaneça o volume de capacidade de água que o rio possa suportar sem um extravasamento. Mas também é muito importante programas que façam com que se preservem os locais onde o rio permite. Perdemos mais uma vez o áudio, mas provavelmente alguém que esteja ligando para o prefeito, daí quando ele recebe a ligação, corta o áudio dessa conexão, porque ele deve estar fazendo a transmissão pelo celular, nessa conversa pelo celular dele. Eu acho que agora o prefeito ignorou a ligação. Prefeito, nos escuta? Pode concluir sua resposta, por favor. Sobre uma parte importante, né? Que é justamente a questão de não permitirmos moradias nestas áreas em que o rio normalmente causa o transbordamento. É claro que a gente teve um fenômeno agora totalmente atípico, ele foi muito intenso, muito volumoso, né? Que nem eu disse, atingiu mais de 80% da área urbana da cidade, somente 3 bairros de mais de 20 não tiveram a presença de água, o que é algo muito significativo, mas a gente precisa estar preparado para
eventos que são mais corriqueiros, que são cheios de menor intensidade. Então, a gente precisa evitar que nesses locais haja habitações ou estruturas que impliquem na frequente retirada de pessoas para abrigos, enfim. Então, esse trabalho também precisa ser feito, né, através de uma legislação que o município possui, enfim. Isso tudo precisa ser pensado. Muitas vezes são medidas antipáticas para as pessoas, mas que são necessárias para que o município possa fazer e promover o bem-estar e a proteção de todos os cidadãos que moram na área urbana da cidade da Igrejinha. Pergunta do Roberto Mota. Prefeito, na sua opinião, que lições deveriam ficar depois desse episódio? Bom, lições de que nós temos que estar preparados com a formatação e a existência de planos pré-existentes são fundamentais para a resposta imediata. Não é possível de que numa cheia, enfim, qualquer evento catastrófico climático, se pense no momento em que, no pós, enfim, ou durante a existência desse evento, se pense em medidas de ação e resposta rápida. Tem que ter um plano de contingência, tem que saber para que locais os abrigados vão, tem que ter ações de resposta imediata de alimentação, de abrigamento, enfim. Isso tudo tem que ser pensado para que, no futuro, quando acontecer uma ação dessas, se possa efetivamente trabalhar ações de resgate, de abrigamento, enfim, de ação de resposta imediata. Porque isso é vital para a preservação das vidas, né? A gente sabe que não tem controle sobre os efeitos climáticos, a gente não tem como impedir que chova, impedir que outros eventos aconteçam, mas a gente tem como preparar as pessoas para que elas estejam aptas, saibam os locais para quais se precisam dirigir. Então, são ações de prevenção, de informação e resposta rápida que precisam estar muito prontas e também, volto a dizer, as lições que ficam, nós precisamos saber os locais em que é possível a habitação humana sem que traga risco à vida, ou pelo menos risco frequente à vida. Leandro Orli, prefeito da cidade de Igrejinha, conversando com a gente em Os Pingos nos Is. Pergunta agora do Cristiano Beraldo. Prefeito, boa noite. Parabéns aí pelo seu trabalho aguerrido nesse momento tão trágico da vida, não só de Igrejinha, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul. E eu queria perguntar ao senhor sobre a questão da segurança. Como é a interlocução do município com as forças de segurança, tanto do estado, eu imagino que delegacias batalhão de polícia, tenham sido atingidos também pelas águas. Como é que está esse diálogo com o estado e também com o governo federal, que enviou tropas aí da Força Nacional, enfim, a princípio está oferecendo esse apoio para os municípios atingidos? Bom, nós tivemos uma boa coordenação, nós temos um comitê de defesa civil aqui no município de Igrejinha, da qual é parte fundamental a polícia militar, enfim, e tivemos uma boa coordenação, graças a Deus. O batalhão de polícia militar da nossa cidade não foi atingido e podemos coordenar, inclusive, algumas ações, e tivemos uma rápida resposta do comando regional da nossa polícia militar, nos apoiando com efetivo, justamente porque nos primeiros dias nós tivemos severas dificuldades de abastecimento de energia elétrica, o que evidentemente permitia e facilitava o ambiente para saques, né? Uma grande parcela, não somente das casas, mas também dos estabelecimentos comerciais, de serviço, industriais, enfim. Leandro Orli, prefeito de Igrejinha. Pode continuar, prefeito. Estavam frágeis, enfim, porque estavam, muitas vezes a estrutura predial estava danificada e não havia segurança, não havia pessoas que podiam ficar no local e também não havia energia elétrica. Então, a gente teve a presença de policiamento complementar fornecido pela instância regional. Então, foi possível minimamente coibir algumas iniciativas a partir desse policiamento ostensivo. Também tivemos nos primeiros 2 dias a presença de um batalhão, na verdade 2 batalhões militares vindos da cidade de Pelotas, que nos ajudaram até inicialmente as ações mais imediatas nos primeiros 2 dias, que foi o período mais caótico, até que voltou o abastecimento de energia em praticamente toda a cidade.
Leandro Orli, prefeito da cidade de Igrejinha, conversando com a gente aqui ao vivo na Jovem Pan News. Muito obrigado pela gentileza, toda a nossa solidariedade ao senhor, à população da cidade de Igrejinha. Desejamos sorte nesse trabalho de recuperação da cidade e certamente voltaremos a conversar em momentos melhores. Prefeito, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Grande abraço.